história da educação, ela revela que as práticas que foram feitas aí, as diferentes práticas pedagógicas que foram adotadas para a escola, elas representam promessas de melhora educacional. Só que apesar de mudar método, mudar estratégia, muda isso aqui, muda isso lá, cada um que chega e diz que o que estavam se fazendo antigamente era errado, e aí muda tudo de novo, apesar de ter evidência científica, apesar de se fazer um monte de coisa, das concepções teóricas estarem aí, os casos de dificuldade continuam acontecendo, né? Denunciando que essas mudanças ainda são superficiais, que não estão representando transformações reais de resposta à dificuldade dos nossos alunos, né? Então não dá pra gente dizer assim, esse método é melhor, agora tem as evidências científicas. Funcionam muitas vezes para algumas crianças, para outras não. E as crianças continuam analfabetas. Muitas vezes os pais falam, meu filho de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, não sabe ler. Né? Ter um filho de 7, 8, 9, 10 anos que ainda não sabe ler é um motivo de aflição. Uma aflição cada vez mais frequente para os pais e para muitos professores também. Na maior parte dos casos, não é um problema de capacidade da criança. Não é a criança que tem problema. Mas muitas vezes a criança pode ser muito inteligente, pode ser saudável, pode ser capaz de fazer muitas coisas, mas não está conseguindo um bom desempenho na leitura. E por que isso tem acontecido? Por que isso é cada vez mais comum? Por que tem tanta criança que não lê nesse país, né? Vários estudos têm sido feitos sobre isso, né, em torno desse tema, porque essa situação tem aparecido em escala cada vez maior, né, onde as crianças mais velhas, né, de 4º, de 5º ano, continuam com a mesma dificuldade, não conseguindo ler e não conseguindo escrever. E o problema está onde? Está na relação entre a capacidade e a habilidade. Muitas vezes a nossa criança tem capacidade para ler, mas as habilidades de leitura e de escrita não foram desenvolvidas nela. Uma pessoa pode ter capacidade e pode não ter habilidade para fazer alguma coisa. Apesar dessas duas palavras elas terem um sentido parecido, elas não significam a mesma coisa. Então, para entender melhor esses dois conceitos, vou dar um exemplo simples aqui entre a capacidade motora e a habilidade motora. Então, a capacidade motora, ela vai se referir aí às condições físicas, né, que uma pessoa tem, que já estão embutidas nela desde que ela nasceu, como musculatura, como flexibilidade. Então, a criança é capaz de fazer esse movimento aqui, de pinça, por exemplo, às vezes ela tem capacidade para mexer os dedos, né, na pinça, pulso, cotovelo, ombro. Ela tem a capacidade de fazer movimento com esses órgãos, né, com essa musculatura. Mas aquilo não foi desenvolvido. A habilidade motora é a maneira como esse mesmo indivíduo vai usar os seus músculos, a sua flexibilidade para poder se movimentar. Então, ele pode ter as condições necessárias para fazer alguma coisa, né, como nadar, como fazer ginástica, mas pode não saber utilizar essa musculatura adequadamente. Então, resumindo aí, é a capacidade inata do ser humano, né, e as habilidades que são aprendidas ao longo da vida. Capacidade já nasce com a gente, habilidade a gente desenvolve. Então, a mesma coisa acontece com a leitura. A criança, ela pode nascer com a capacidade de ler, né? Ela pode enxergar, ela pode ter o domínio, né, do visual, ela pode ter a capacidade de ler, mas ela não consegue produzir os sons correspondentes porque ela não aprendeu ainda quais as letras têm qual som. Então, é possível, é simples resolver esse problema utilizando um método que seja correto, que funcione com aquela criança, né, um método de alfabetização, ensinando a relação que existe entre as letras escritas, que é a grafia, e entre os sons que elas representam, que são os fonemas. Então, muitas vezes, vocês podem escutar por aí, o método fônico é o que ensina o som das letras. É o único que ensina o som das letras. Mentira, tá? O método fônico ensina o som das letras? Sim. Mas os outros também precisam ensinar. Porque uma criança só aprende a ler quando ela domina a relação letra-som. Quando ela consegue olhar para uma letra e entender o som que aquela letra tem. Se isso não acontecer, não tem alfabetização. Qualquer método precisa ensinar isso.
Qual é a diferença entre os métodos? Da onde se parte, da onde se começa. É como se fosse uma corrida. Eu posso começar a correr daqui, você pode começar a correr lá da frente, você pode começar a correr do outro lado. Quando você tem corrida, tem isso, né? O pelotão 1, pelotão 2, pelotão 3. Cada um sai de um lugar. Mas todo mundo percorre o mesmo percurso. Nem 1 quilômetro a mais, nem 1 quilômetro a menos. A mesma coisa acontece com o método de alfabetização. Quando você ensina, quando você usa o método fônico, você está começando pelo som. Mas você vai ensinar as letras, você vai ensinar as sílabas, as palavras, as frases e os textos. Quando você começa, né, usa o método alfabético, método sintético alfabético, você começa da letra, mas você ensina o som, você ensina a sílaba, você ensina a palavra, a frase e o texto. Quando você começa da sílaba, na metodologia silábica, método sintético silábico, você começa da sílaba, mas você desmembra a sílaba em letras, você desmembra a sílaba em som, e ensina a sílaba, a palavra, a frase e texto, e aí vai. Então não importa da onde você comece, a criança precisa entender que as palavras, né, a nossa fala é representada por letras. Essas letras têm sons, né, a fala é representada, os sons da fala são representados por letras, essas letras combinadas formam sílabas, essas sílabas combinadas formam palavras, frases e textos. Simples assim. Quando a gente entende isso, não há problema em metodologia de alfabetização.